Uma das presenças mais importantes nesta comemoração do centenário da imigração holandesa é o do embaixador da Holanda no Brasil, Kees Raad, e é com ele que a gente conversa agora. Embaixador, é um prazer recebê-lo na região dos Campos Gerais, uma região que tem muita intimidade com a Holanda. Como é que o senhor está vendo essas comemorações, começando por aqui? Para nós é um momento muito especial. Como talvez você sabe, o Congresso Brasileiro decidiu de dedicar esse ano à Holanda. Então, adoptaram uma lei para declarar o ano 2011 oficialmente como o ano da Holanda no Brasil. E para nós, como embaixada, é claramente uma grande honra de ter um ano dedicado à Holanda. E há 100 anos, esses agricultores holandeses decidiram ir para o Brasil para construir uma nova vida. E é para nós muito impressionante de ver que agora, 100 anos mais tarde, eles lograram criar essa cidade tão especial de Carambeí. Então, para nós é um momento muito especial na história das relações entre os Países Baixos e o Brasil. Essa relação já é muito histórica, há mais de 3 séculos. Sim. E se intensificou agora recentemente. Hoje a Holanda é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. É uma parceria comercial importante que pode ser fortalecida agora com essas comemorações? Acho que sim. Para nós como embaixada e nos consulados gerais em São Paulo e Rio, queremos aproveitar esse ano da Holanda para também mostrar um pouco o que pode fazer a Holanda junto com o Brasil para desenvolver ainda mais essas relações. Como você mencionou, já estamos o segundo investidor estrangeiro no país. A Holanda é o destino maior para as exportações do Brasil para a Europa e acho que temos muitos sectores onde podemos intensificar ainda mais as relações. Talvez para mencionar alguns, etanol, por exemplo. A Europa vai utilizar mais etanol dentro da gasolina, é uma decisão que tomou a União Europeia para diminuir os gases de efeito estufa, então por razões do meio ambiente. E claramente o Brasil é um produtor absolutamente importante de etanol. E esperamos que o Porto de Rotterdam poderá ser o ponto de entrada para as exportações brasileiras de etanol. Então, o prefeito de Rotterdam vai também vir aqui no Brasil para um pouco, digamos, ver que são as possibilidades para fortalecer a posição de Rotterdam. Mas temos outros sectores, temos aqui grandes multinacionais holandeses como a Unilever, a Shell, a Philips, que todos vocês conhecem muito bem. E falando com essas empresas, é claro que todos veem um futuro muito interessante nesse país, porque não é uma economia emergente, é uma economia que já é um líder no mundo. Então, queremos verdadeiramente ver onde podemos fortalecer mais nossas relações. E quanto à transferência de tecnologia na questão logística, que a Holanda dá exemplo para o mundo quando se trata de logística e é um dos gargalos que a gente tem no Brasil, especialmente no que diz respeito à nossa região aqui, com tanta tecnologia agropecuária que esbarra na hora de escoar essa produção. Nesse sentido, existe também algum projeto que já possa ser mencionado? Sim, como você mencionou, estamos um país pequeno, cabemos 205 vezes no Brasil, então estamos muito pequenos, mas de outro lado estamos uma economia muito desenvolvida, então precisamos também para razões de meio ambiente, com 16 milhões de pessoas em um espaço bastante pequeno, precisamos utilizar soluções inteligentes para poder ter essa economia tão desenvolvida. Então temos uma rede de trens que é incrivelmente intensiva, utilizamos muito nossas hidrovias e, por exemplo, com referência a essas hidrovias, temos o Porto de Amsterdam, que está desenvolvendo um plano piloto com o Ministério em Brasília, que trata das hidrovias, para ver se podemos compartilhar nosso conhecimento de hidrovias para desenvolver mais as hidrovias brasileiras, porque acho que as rodovias
está perto de chegar ao máximo. Como vocês sabem, se você vai em um carro, sempre há muito trânsito. Então, as hidrovias para esse país que tem tanta água, talvez é uma alternativa interessante e a Holanda espera, com o conhecimento e a experiência que temos nesse setor, de poder contribuir algo para ajudar, apoiar o Brasil a desenvolver as hidrovias. Então, nós temos muito que comemorar dos 100 anos passados e muito que esperar para os próximos 100. Totalmente. Concordo totalmente. Um dos destaques da abertura da programação do Centenário da Imigração Holandesa foi a palestra de Carlos Alberto Sardenberg, que é com quem eu converso agora. Na tua palestra, você estava falando aí dos caminhos do desenvolvimento. Finalmente, hoje somos o país do presente ou o Brasil ainda é o eterno país do futuro? Não, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem importantes realizações obtidas nos últimos anos. Tornou-se um grande exportador de alimentos, por exemplo, é um dos maiores exportadores do mundo. Tem uma estrutura macroeconômica organizada, tem mercados importantes em diversos setores, acabou com a inflação, tem uma inflação controlada, tem contas públicas organizadas. De vez em quando tem assim, uma recaída, numa tentativa de gastar por conta, mas tem um sistema estruturado de contas públicas e o setor externo está indo bem, com exportações, com investimentos, etc. Então a gente tem coisa para fazer, claro, mas tem muita coisa feita, né? A estabilidade da moeda, por exemplo, é uma virtude extraordinária, né? O Brasil, dos países importantes, o Brasil foi o último a acabar com a inflação, mas acabou. Então isso provoca benefícios extraordinários para a população. Eu diria que esse é o maior benefício, porque uma moeda estável garante o poder aquisitivo dos salários, o poder aquisitivo das famílias. E, além disso, o Brasil teve um crescimento expressivo, né? Passou por um produto agora que passa de 2 trilhões de dólares, que é uma coisa expressiva. E, especificamente no caso da nossa região aqui, que é uma região eminentemente voltada ao agronegócio, nós temos aí 2 inimigos grandes que eu gostaria de ver a tua avaliação, que são a questão da infraestrutura para o escoamento da nossa safra agrícola e o câmbio, que para os nossos exportadores está sendo padrasto. Você veja que como a história ela avança, né? Não, primeiro, o agronegócio é um êxito extraordinário, né, da economia brasileira. Um êxito em todos os sentidos, porque assim não foi uma dádiva dos céus, né? Foi uma coisa pensada, planejada, com descobertas de tecnologia, foram desenvolvidas novas variedades de plantas, técnicas de produção, melhoria da terra, quer dizer, foi todo um trabalho de muita competência e muito investimento que gerou um agronegócio de qualidade que exporta no mundo todo. Então é uma coisa muito positiva e é uma coisa que tem muito futuro, porque há uma demanda crescente por alimentos no mundo todo. Não apenas no Brasil, mas no mundo todo há uma demanda crescente por alimentos e qualquer produção de alimentos que você fizer, adicional tem freguesia, tem gente para comprar. Então é uma coisa importante. O câmbio é uma ironia da história, porque o Brasil passou a sua história inteira sem dólares, né? Eu estava contando aqui na plateia que 100 anos atrás, quando começava a imigração holandesa no Brasil, o Brasil estava negociando dívida externa. O Brasil estava fazendo um pacote, o presidente Hermes da Fonseca fez uma renegociação da dívida externa, porque não tinha dólares para pagar a dívida externa da época. Esse problema se repetiu várias vezes ao longo da história do Brasil. E agora, veja você, virou, mexeu, nós estamos numa situação em que tem excesso de dólar no país. Tem excesso de dólar e é por isso que a moeda brasileira está tão valorizada. Que nem banana, né? Entra muito dólar, cai o preço do dólar. Tem muita banana, cai o preço da banana. Muito dólar, cai o preço do dólar. E é esse o problema que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, que é um problema grave. Não é um problema só brasileiro. Vários países emergentes estão com a sua moeda valorizada, com o mesmo problema. O que é um consolo, porque pelo menos significa que tem que haver uma ação internacional, né, para lidar com isso.
E o outro problema é que a gente tem que lidar com isso do nosso lado também. A gente não pode só ficar reclamando do câmbio, porque nós temos problema de competitividade com o câmbio e com a infraestrutura e com os impostos. No contexto econômico, como é que o senhor vê o cooperativismo, especialmente aqui do Paraná, e até mais especificamente aqui desta região do Carambeí? Bom, eu tenho acompanhado, quer dizer, eu já participei de vários eventos do setor e noto que houve uma mudança, né? A mudança cresceu, tornou-se mais concentrado, né? Encaminhou para a indústria, né? Para a industrialização de produtos. Então, eu acho que foi um resultado bom e que acompanhou, né? Aproveitou bem a tendência, tanto no Brasil quanto a tendência mundial. No próximo bloco, você vai conferir um pouco da contribuição cultural e da atração turística que este centenário da imigração está trazendo para toda a região.